ao derrotar o Botafogo, falou assim, eu ainda estou aqui, ó. E com F. Torres ainda como protagonista. Oscar, né? Direção Abel Ferreira e F. Torres. Falou, ainda estou aqui. Palmeiras poderia ter sido eliminado ontem no Campeonato Paulista. Era muito difícil ser eliminado. Precisava derrotar o Botafogo. Derrotou o Botafogo por 3-1. Criou muitas chances, inclusive. E vai para a última rodada vivo. Ainda está aqui o Palmeiras, viu, Losetti? O Palmeiras passou sufoco, tomou o primeiro gol, precisou virar, né, Rizek? Mais uma vez não teve o controle que a gente já se acostumou a ver o Palmeiras ter, mas o Abel fez alguns ajustes porque ele anda, eu não vou dizer incomodado, mas ele constatou que os times estão sempre enfrentando o Palmeiras, especialmente no Allianz Parque, com uma linha de 5 defensores e não vinha conseguindo furar essa marcação, esse bloqueio. Ontem ele colocou mais gente à frente, esse é o gol que o Marcos Rocha fez bem anulado pela arbitragem, ele fez falta ao roubar a bola do jogador do Botafogo, mas precisou da intervenção do VAR, era um lance muito claro. Logo depois o Botafogo faz 1-0 e o Palmeiras, em vez de fazer aquela saída de bola com 3 jogadores e 2 à frente, ontem ele só tinha um à frente dessa saída de bola, que era o Emiliano Martínez. O Richard Rios virou um segundo meia espetado quase na altura do Rafael Veiga a maior parte do tempo, e aí o Abel queria ter mais gente na área para que as suas jogadas laterais pudessem resultar em mais finalizações. Então usou muito o Piquerez do lado esquerdo, cruzando para a área em determinado momento, até o Marcos Rocha, que é o lateral da saída, chegando para finalizar. O Palmeiras empatou logo depois com essa obra do Estevão, esse golaço. Isso não mudou em relação ao ano passado. O Estevão continua sendo a melhor solução para os momentos de instabilidade do Palmeiras. Está tudo bem, ele é o craque do time. Até o meio do ano só, infelizmente, para o Palmeiras e para o futebol brasileiro. O Palmeiras poderia ter tomado esse gol, poderia ter ficado atrás no placar. O Abel mexeu no time, colocou o Piquerez como zagueiro, tentou deixar o Palmeiras mais ofensivo, viu que ficou desbalanceado, voltou com o Naves para a zaga, e aí começou a questão física pesar, a questão técnica, a superioridade do Palmeiras também pesar. O Palmeiras acabou chegando ao gol da virada, num bololô ali na área, e quero que vocês me ajudem a entender o posicionamento do João Carlos, goleiro do Botafogo, neste lance. Se ele fizesse a defesa, ele não ia adiantar nada, porque ele ficou dando gol o tempo inteiro. Dentro do gol, cara. Então, coitado, ele perdeu a noção do espaço ali, né? Se ele defende, era gol do mesmo jeito. Parece goleiro bugado do FIFA, né? Isso, deu tilt, né? E aí o Palmeiras virou e ganhou tranquilidade com esse bonito gol do Luigi. Luigi, que é um jogador, mais um, né, formado pelo Palmeiras, e há uma grande expectativa de que ele possa se desenvolver como centroavante. Embora ele ontem tenha entrado inicialmente como ponta esquerda, corredor esquerdo, depois, mas era nessa tentativa, porque o que ele faz? Ele tira o Benedetti, zagueiro, pega o Piquerez, põe na zaga. Que já foi centroavante contra o Corinthians por alguns minutos. Exatamente. Ele traz o Piquerez para a zaga, ele traz o Facundo para a lateral e coloca o Luigi na posição do Facundo. Então, ele troca vários posicionamentos para tentar deixar o time mais para frente. Quando ele vira, aliás, antes mesmo da virada, ele já coloca o Naves como zagueiro porque percebe que ficou muito exposto. Depois ele coloca o Vanderlan, o Luigi vai centralizado e centralizado ele faz esse golaço. Na base, o Luigi, no Sub-17, inclusive, ele jogava como 9. Isso, centroavante. Sub-20 também. No Sub-20, com aí começou parceria com o Thales, ficou um pouco mais... O Thales era um 10, virou um 9, um falso 9, né? E aí eles fizeram uma boa dupla no Sub-20, inclusive. Começaram na Copinha jogando esse ano. Uma boa dupla, são 2 jogadores de muita qualidade, tanto o Thales quanto o Luigi. Mostra versatilidade, é um bom jogador, Luigi, cara. Eu gosto muito desse jogador. E é mais um formado no Palmeiras que vai para o time principal nessa filosofia que o clube tem. De 1/3 do elenco, pelo menos 1/3, obrigatoriamente 1/3 do elenco tem que ser composto por atletas formados em casa, o que, aliás, é uma decisão muito sábia. Vários clubes aí torram dinheiro em jogadores medianos e não se dão conta de que podem ter uma solução na base e poderia usar o dinheiro para trazer jogadores que fazem a diferença. E para o jogador que compõe o elenco, você traz a base. O Palmeiras já resolveu isso, 1/3 do elenco é da base. E a base tem trazido jogadores muito bons, como vocês bem sabem. Mas está precisando incrementar o elenco, claro, né? Que todos sabemos. O clube sabe, o clube sabe. O Palmeiras quer, do que eu sei, né? Pode ser que queira mais. O Palmeiras está no mercado atrás de um centroavante e atrás de um jogador de meio campo depois da recusa do Andréas Pereira. Diz o Palmeiras que ainda não achou, porque o patamar que ele colocou, o sarrafo é alto. Então ele quer jogador desse nível, Andréas Pereira. Está procurando. É o que o clube diz. Se vai trazer, aguardemos. O Abel ontem
reconheceu, cara, que o clima estava quente. O Palmeiras podia ser eliminado ontem do Campeonato Paulista com uma rodada de antecedência. E Abel falou sobre o ambiente no clube antes do jogo e a vitória de ontem. Olha, a chapa estava quente, não é? Em função do contexto. E em função dos resultados, né? Ontem, e por mérito dos nossos adversários, a Ponte Preta e o São Bernardo têm feito um campeonato extraordinário e não me custa nada reconhecer isso. Na minha opinião, apesar do Palmeiras não estar a fazer um campeonato extraordinário, mas na minha opinião está a fazer um campeonato bem satisfatório. Sabíamos que hoje tínhamos que ganhar ou ganhar. A chapa estava quente, disse Abel. Olha, a gente está mostrando todos os depoimentos de jogadores e agora de técnico sobre a polêmica da semana envolvendo a grama sintética. Eu acho que a discussão está bem legal de acompanhar. Estou aqui ouvindo o depoimento do Lucas do São Paulo, foi ótimo. E quem se pronunciou sobre o tema ontem foi o Abel, que comanda um time em gramado sintético, e ele falou o seguinte sobre a questão. Sem som. Gramado sintético provoca mais lesões do que um gramado natural ruim. Que é o que acontece aqui com... Se você me conseguir dar 4 gramados top aqui no Brasil, eu até vou mais, 3. Se você me conseguir dizer, o Brasil tem 3, se viesse aqui a UEFA regulamentar ou fiscalizar os gramados do Brasil... A gente perdeu o comecinho da resposta, então se você acompanhou ela desde que o som entrou, você dá a entender que era outra coisa, a fala do Abel. Então, podemos mostrar desde o começo? Posso chamar já o Abel desde o comecinho, sem perder a primeira frase? Eu não tenho dúvida. Vou chamar desde o comecinho, o Abel falando sobre essa polêmica da grama sintética. Não está em lado nenhum escrito cientificamente que um gramado sintético provoca mais lesões do que um gramado natural ruim. Que é o que acontece aqui com... Se você me conseguir dar 4 gramados top aqui no Brasil, eu até vou mais, 3. Se você me conseguir dizer, o Brasil tem 3, se viesse aqui a UEFA regulamentar ou fiscalizar os gramados do Brasil, passava 1. Ou 2, não sei como é que está o do Juventude. Se viesse aqui a UEFA fazer o que faz a FIFA para regulamentar os sintéticos, aqui no Brasil passava 1. Mas eu não tenho dúvida, se me pergunta, eu gosto de tudo natural. É o que eu mais gosto, o natural é o que eu mais gosto. Quer falar, Ramon? Discordo da fala dele. A gente tem o Beira-Rio, que é um gramado impecável. A gente tem o Juventude, eu concordo. O Alfredo Jaconi. O Corinthians, para mim, que é o principal gramado. Tem a Vila, que é um gramado também sempre foi espetacular. O Morumbi agora não, porque teve um show, se não me engano, da Shakira, certo? Isso. Você foi no show da Shakira, Losetti? Não fui, não fez e admito que me arrependi. Eu nem perdi a data, não lembrei. Fiquei mal. O Morumbi pelo show, mas é um gramado, sempre foi espetacular. Então vamos lá, Morumbis, Vila Belmiro, Beira-Rio, Alfredo Jaconi e Neoquímica Arena. Já contei 5. É porque eu sou adepto ao gramado natural. Eu não gosto do sintético. Assim como o Abel. Assim como o Abel e assim como todo mundo. A grande questão é, se nós vamos aceitar que a solução contra os gramados naturais ruins é ter gramado sintético, nós vamos adotar a solução mais fácil e mais conveniente para que essas empresas que administram estádios transformem-os em arenas que arrecadem muito dinheiro, que seja mais fácil de você fazer uma adaptação para um palco, depois volta a ser gramado. O gramado do Palmeiras, por exemplo, que é um gramado sintético, muito feio esteticamente há muito tempo pela quantidade de shows. Cara, mas o jogo acontece ali. Você acaba de sintetizar o assunto usando tão bem o vernáculo, cara. Fiquei com inveja de você. Vou passar a repetir isso. Fica à vontade. Que o gramado sintético é a solução mais simples para os gramados naturais ruins, mas não é a melhor. Exato. Pronto. Dá para resumir a polêmica inteira nessa frase. Mas o problema é que o Brasil, o futebol, especialmente o futebol brasileiro, mas o Brasil como geral, é viciado em procurar soluções fáceis e não as melhores. Exato. Só falta acrescentar que é uma lógica comercial, né, dos clubes, porque com gramado sintético você consegue fazer mais evento, mas em termos de jogo, de espetáculo,
que é com o que se preocupam as ligas europeias. Elas não querem que os estádios recebam shows, elas querem que os estádios recebam jogos na Premier League e nas ligas europeias como um todo. Você resumiu a situação, é isso. Bom, o gramado sintético hoje é a alternativa mais fácil, não a melhor, aos gramados ruins. Mas eu e a gente deve espero buscar, que a gente corra atrás da melhor. E a gente deve buscar a melhor. Claro. Perfeito, cara. Acho que é fim de papo, inclusive. Vou até encerrar a questão. A gente tem capacidade. O que precisa ter acontecer é a CBF regulamentar. Perfeito. Cobrar dos clubes investimentos, disponibilizar alguma área da CBF para se cobrar campos. Bom esse Losetti, Você paga. Por isso que eu sou muito fã. Ele sabe que eu sou muito fã. Bom esse Losetti. Em rede nacional. Sou muito fã do Losetti, não é à toa. Somos Gente também, tá ali. do esse Losetti. céu. Também, tá ali. Somos todos. Não façam isso. Bom esse Losetti. Deixa eu tentar. É difícil de acrescentar o que disse o Losetti, mas para a gente fazer uma reflexão. Ainda há pouco, e não faz tantos anos assim, eu era favorável ao gramado sintético, principalmente como experimento, para que a gente pudesse, de alguma forma, ter contato com aquilo. Isso geraria dentro da indústria também um aprimoramento. Logo, logo a gente teria, na minha cabeça infantil e inocente, logo, logo a gente teria, por parte da indústria, uma resposta à altura dessa nossa expectativa, porque a indústria é capaz de se adaptar e ir corrigindo o que é necessário, né? Ok, a experiência está realizada, na minha visão. Você chegou ao final desse experimento e já dá para ter algumas conclusões. Por exemplo, a principal conclusão é de que o melhor formato para se equilibrar com o que a gente tem no Brasil, o que é tecnologia, o que é gramado sintético, o que é natural, é da Arena do Corinthians, que tem uma base, né, que é sintética, sim, que dá sustentação à grama natural que fica mas por cima. Tecnicamente, o gramado do Corinthians é natural. Ele não entra na categoria sintética. Ele tem um suporte. Ele é natural. Eu estou falando que diante de todos os experimentos, o melhor formato que a gente encontrou foi esse. Isso todos os profissionais, o Abel ontem não falou por vergonha, né, e também por rivalidade, para não dizer qual é o gramado, o melhor gramado do Brasil hoje, é o gramado da Arena do Corinthians. Nós temos um modelo... Já esteve melhor. É o melhor. É o melhor, ele é o mais viável, ele te dá sustentação para a longa temporada e eu não sei discutir a questão dos shows e dos eventos dentro do estádio, até que ponto isso se resolveria com aquele gramado do Corinthians. Mas a gente achou uma solução diante de todo o experimento. Está na hora de a CBF entrar no jogo. É quase um sistema de concorrência que foi estabelecido. Nós encontramos o melhor formato. Se o melhor formato é esse, ele precisa ser repetido, precisa ser retrabalhado e ser colocado para o mercado do futebol. A CBF chegou ao ponto de ela intervir. Se ela não intervier, vai virar bagunça. Se não for feita alguma coisa a partir de agora, os jogadores se manifestaram. Quem mais interessa para o jogo são os jogadores, os profissionais do futebol. E eles sacramentaram. O gramado sintético então, não é bom. Então você está defendendo que a CBF... Estou falando de lesão, hein? Então você está defendendo que a CBF estabeleça como norma que não possa ser utilizado mais gramado sintético, como é nas ligas europeias. É uma norma das ligas. E que o padrão para esse tipo de experimento é no máximo o do Corinthians, que dá sustentação sintética a um gramado natural. Mas eu insisto, tecnicamente, a grama do Corinthians entra na categoria grama natural. Tecnicamente não é gramado sintético, é outra coisa. 70-30, se eu não me engano. Exato, não sei, mas é outra coisa. Estou te falando do limite de intervenção, do limite técnico. Sim, mas é outra intervenção coisa. Sobre o gramado. É que eu acho que o Lino não sugere um veto. O Lino sugere que a CBF haja para melhorar a qualidade dos gramados que nós temos. Porque só é possível criar um veto ao gramado sintético a partir desse momento. Não é que só é possível, mas para você ter argumento para chegar num dia nesse ponto, olha, a partir de agora não pode mais gramado sintético, tem que ter uma solução. Perfeito. E você acaba com a lógica comercial que hoje, com a qual hoje operam o Allianz Parque, o Newton Santos, o Pacaembu. Você pode dar um prazo. Você estabelece um prazo de 5 anos para adaptação. Com grama natural, você não consegue fazer o que o gramado do Palmeiras, ele tem grama sintética, porque ele é pensado para isso. Tem evento todo dia lá. Não é exagero, é todo dia. Então, assim, para você ter evento todo dia lá e nos shows montar e desmontar o palco, esse é o tipo de gramado que pode funcionar no Allianz Parque. É a lógica comercial. Se a CBF quiser determinar, não tem nenhum problema. Estou dizendo que a questão não é simples, porque é uma lógica comercial hoje que leva a cada vez mais os clubes no Brasil a adotarem a grama sintética. Então, é uma discussão que não é tão simples assim. Você vai chegar para um clube do tamanho do Palmeiras e falar assim, ó, esse modelo aqui comercial do seu estádio, da W Torre, porque inclusive isso embasa a construção do estádio e a cessão do estádio ao Palmeiras, que acontece dessa forma por isso.
Isso aqui esquece, você não pode mais fazer. Não é tão simples, só estou dizendo que é uma questão Você está coberto de razão. É que o Lino disse uma frase que eu concordo inteiramente, que é a CBF está na hora da CBF entrar no jogo. Isso não significa vetar, mas a CBF deveria, pelo menos para começar o assunto, Lucas, Thiago Silva, Neymar, Abel, Leila, e no administrador do conselho Pacaembu, técnico da venham CBF, aqui. no conselho técnico, Galo, Botafogo, Palmeiras, Atlético Paranaense, já falando, a gente não topa, porque o modelo de negócio desses estádios prevê grama sintética. Antes de sugerir proposta, venham aqui, vamos conversar sobre o assunto, vamos debater possibilidades, vamos debater soluções, vamos falar, tentar achar um ponto melhor, o que nós podemos fazer melhor. Sabe por que isso não vai acontecer? Porque Gramado não vota. Jogador Gramado não vota em presidente da CBF. Jogador não vota. Jogador também não vota. Porque é por isso que o estádio foi cedido ao Palmeiras sem o Palmeiras gastar dinheiro com ele. Vou te dar o estádio para você usar nos jogos e nos demais dias do ano eu vou fazer os meus eventos. A CBF não tem o menor interesse. Eu quiser. Menor interesse É o modelo nada W Torre e Palmeiras. que não lhe renda votos, não renda votos ao presidente Edinaldo ou a qualquer presidente para continuar no poder. Nada interessa a CBF se não render voto. Então a CBF não vai fazer nada. Tomara que ela me surpreenda, mas eu não acredito. Você estava com saudade de ver o Abel Ferreira falar de arbitragem? Não. Não? Tá bom. Ele matou essa saudade. Nem ele, nem ninguém, inclusive. Ele matou essa saudade ontem de quem estava, evidentemente, do Abel falar de arbitragem. Dá uma olhada. Viram mais uma vez a força da nossa equipa, joguem jogar, seja onde for, seja contra quem for, jogar até ao fim, mesmo que a bola bata no poste, mesmo que nos anulem golos. E eu queria preparar a nossa direção para isso. Quero preparar a Leila e o Barros, porque por este andar vai ser igual ao ano passado. E eu não gostava que fosse igual ao ano passado. Eu não gostava que o Palmeiras estivesse calado em relação a algumas coisas que se passam, porque não foi isso que outros clubes fizeram durante o ano todo. Começaram a dizer que o Palmeiras que era o Palmeiras que era beneficiado. Porque nós em determinados assuntos temos que dar a cara, que mostrar e que nos indignar quando as coisas não estão de acordo com aquilo que deve ser correto, igual para nós, igual para os outros. Matamos a sua saudade. No fundo você estava, Luzete, fala a verdade, você estava com saudade de ver o Abel falar de arbitragem? Não, eu gosto de ouvir o Abel falar em geral. Eu acho que ele acrescenta, mas às vezes eu não concordo com nada disso que ele falou assim, em relação à arbitragem de ontem. Acho que o problema da arbitragem de ontem foi não ter anulado o gol sem o VAR. Foi muito falta do Marcos Rocha. Você não acha que ele mandou um recado interno? Não. Nós precisamos voltar a nos manifestar, porque no ano passado a gente perdeu muito por ficar calado. E ele, obviamente, se refere ao Textor, ao Botafogo, que Esse é joguinho que não acaba nunca, né? Pois é, mas aí ele manda o recado interno de que o Palmeiras se posiciona pouco publicamente e manda recado para patrão, né? Eu concordo. E que quer pressionar mais a CBF. O Lino detectou o que pensa o clube brasileiro na média. Exato. A gente precisa sempre estar falando, mostrar para nossa torcida, inclusive, que a gente está sempre alerta, sempre atuante, sempre de olho. Por isso que eu não me posicionei aqui, porque eu não concordo. Eu não gosto que o clube transfira uma responsabilidade igual de ontem. Ontem foi muita falta. O Abel não tinha do que reclamar naquela falta. Mas é isso que o Lino falou, cara. Eu não vou alimentar isso. A gente está sempre chorando. Até para a torcida achar que a gente está sempre em alerta, trabalhando sobre isso. É por isso que eu nem alimento essa questão do clube sempre questionar a arbitragem, porque... A rodada foi bem importante.